Boa noite! Seguimos com o aquecimento da nossa semana organizadamente e hoje é o segundo dia de aquecimento onde nós estamos fazendo o desafio dos 7 hábitos. Boa noite, meninas! Vamos entrando, eu vou colocar e fixar o nosso tema aqui para quem entrar não ficar perdida. Eu quero que vocês já coloquem aí quem estava segunda-feira que assistiu os hábitos 1, 2 e 3, hábitos de transformação pessoal. Quem aí assistiu? Quem tá chegando de paraquedas aqui? Nós estamos falando sobre esse livro aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Eu gosto muito desse livro, é um livro de cabeceira, né? O meu tá todo rabiscado. Já fiz esse desafio aqui algumas vezes, mas é um desafio muito, muito, muito rico, desafiador mesmo, né? Por isso o nome. E são hábitos que, se implementados, eles podem causar grande transformação aí, tanto na sua vida quanto na vida daqueles que nos rodeiam, certo? Na segunda, nós falamos sobre os 3 primeiros hábitos de vitória pessoal. E hoje vamos falar sobre os próximos 3, que são os hábitos 4, 5 e 6, hábitos de vitória interpessoal. O que significa isso? Que quando eu implemento esses hábitos na minha vida, as minhas relações, né, os meus relacionamentos saem ganhando, certo? Boa noite, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Eu já vou pedir que vocês peguem caneta e papel para anotar. Fiquem aqui atentas, é um tempinho pequeno que você vai investir para de fato ter uma transformação. Boa noite, Andréia, tudo bem? Tô vendo algumas alunas minhas aí, já vi a Karen, Andréia, Ana Lu, quem mais que entrou aí? Elza, vamos entrando aí, tá? E esse é um aquecimento para a semana que vem, né? Que é a semana organizadamente, uma semana que a gente vai estar inteira aqui com aulas, com entrevistas, tira dúvidas, sorteios. Então, uma semana que vai ser super especial. E a gente tá aquecendo, né? Colocando o pé aí no acelerador para a semana que vem. Tudo bem? Oi, Estela! Tudo bem? Eu lembro de você. Vamos lá então, gente. Antes da gente começar... Oi, Camila... eu quero pedir para que vocês me ajudem compartilhando essa live, tá? Clica no aviãozinho ali. Vocês já viram que o conteúdo é rico, que o conteúdo é especial. Então, abençoem outras mulheres, tá? Clica no aviãozinho e manda para 5 primeiras mulheres da sua lista de seguidoras aí, para que outras... Eu tô aqui investindo meu tempo nisso porque eu sei que muitas pessoas são abençoadas com esse conteúdo, como eu já fui um dia. E eu quero pedir que vocês me ajudem, né, compartilhando a live, chamando mais mulheres pra cá, para que outras mulheres sejam abençoadas também. Lembrando que quem ainda não tá inscrita na semana que vem, na semana organizadamente, quando sair daqui tem um link na bio, você vai lá, se inscreve, você vai ser direcionada para um grupo e lá você vai receber o material para acompanhar as aulas, você vai receber as informações sobre as entrevistas, sobre os tira-dúvidas, sobre sorteios, né? Você vai ter tudo lá dentro do grupo. Ok, gente? Então vamos lá. Segunda-feira, quem tava? Coloca aí pra mim, Coloca aí pra mim quem estava na segunda-feira e participou dos 3 primeiros hábitos, pra eu saber se a maioria das pessoas aqui hoje já começaram o desafio comigo na semana ou estão caindo de paraquedas aqui. Coloca aí, porque isso vai depender da recapitulação corrida que eu vou fazer aqui. Vai lá, coloca quem estava na segunda-feira aí, eu já vi algumas, né, que estavam, Andréia, Estela tava aí, Ana Lu, quem mais estava na segunda? Coloca aí pra mim. Coloca aí pra eu saber da onde eu parto. Vai lá. Vamos lá. Coloca aí. Aí, Ana Lu, Estela, divina. Isso aí, meninas, vão colocando quem estava na segunda-feira, só para eu saber mais ou menos a quantidade de pessoas. Assistiu depois, perfeito, perfeito. Assisti ontem, ótimo, gente. Eu sei que tem alguns dias que é difícil eu estar ao vivo, né?
Mas quem tá ao vivo, sempre a energia é outra. Então, quando vocês puderem, estejam sempre ao vivo. Caso não, daí vocês assistam gravado depois. O perigo de assistir gravado é acumular e você não conseguir depois colocar em dia. Oi, Elza, tudo bem? Vamos começar então, gente. Lisley também estava na segunda-feira. Andréia, beleza. Ótimo. Quem tava na segunda já pega o bonde andando, né? E já sabe do que a gente tá falando. Já vem aí com gás total, né? Quem tá chegando hoje não tem problema, eu vou fazer uma breve recapitulação do que eu falei na segunda-feira e depois você assiste a live gravada. Preciso muito me organizar. Áurea, então você vai ficar comigo aqui, certo? Essa semana e a semana seguinte, porque eu tenho certeza que transformações vão acontecer se você ficar até o fim. Eu sei do que eu tô falando, as minhas alunas estão aí pra falar também, certo? Eu sei que é real, tá? Então fica comigo aqui. Eu tenho certeza que vai ter muitos benefícios na tua vida, não só a organização da tua casa, né? Mas a organização integral, que é aquilo que eu quero. Assisti ontem sozinha, silêncio total, amei. Ai, que bom, é muito bom assistir assim, né? Vamos lá então. Olha aí a Elza, minha aluna. Gente, como? É exatamente, muita transformação, né? Basta querer, basta estar aqui investindo em você, né? No tempo aqui, em realmente querer aprender o máximo que eu trouxe aqui e aplicar, né? E a transformação realmente acontece. Então vamos lá? Esse livro aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele nos traz 7 hábitos que são lições poderosas para a transformação pessoal. E se você acha, é muito abstrato, lições poderosas, papo de coach, não é, tá? É coisa bem prática, eu vou explicar aqui. Já falamos um pouco na segunda-feira, né? Então vamos lá. Segunda, nós trouxemos os 3 primeiros hábitos, que são hábitos de vitória pessoal, que quando eu implemento, vovó também aprende com certeza, Áurea, aprende, tá? Inclusive tenho várias vovós na minha turma de alunas, tem muitas avós, tá? De verdade. Seja muito bem-vinda aqui. As 3 primeiros hábitos na segunda, quando você implementa eles na sua vida, você ganha pessoalmente, tá? Você sai transformada. Que foram, o primeiro, seja proativa, que é a questão da autorresponsabilidade, de entender que você é responsável pelas escolhas que você faz, pelo caminho que você segue, por fazer mudanças na sua vida, né? Que a gente parar de reclamar do trânsito, da crise, do governo e do monte de coisa e entender qual a sua parte diante dessa mudança. Então esse foi o hábito 1, seja proativa. Proatividade vai muito além de tomar a iniciativa, certo? É entender o poder da autorresponsabilidade, o poder da responsabilidade que eu tenho diante daquilo que de fato eu posso mudar. Outra pessoa que estava segunda, show! Segundo hábito que a gente falou foi comece com um objetivo em mente. Que todas as coisas na vida que a gente faz tem 2 criações, né? Quando a gente coloca em prática algo, foi porque primeiro a gente pensou naquele algo. Então tem a criação mental e depois a criação física, né? Prática, que você de fato coloca a mão na massa, né? Então comece com um objetivo em mente, foi o segundo hábito, onde eu falei que a gente precisa ter um alvo, um propósito, planos e objetivos, né, para cada área da nossa vida. E o terceiro hábito de transformação pessoal que eu falei na segunda-feira foi, primeiro, o mais importante, dê tempo, né, batalhe por aquilo que realmente importa e pare de perder tempo olhando a vida do outro, né, reclamando da vida, enfim. Use seu tempo para batalhar pelo que importa, onde vai, de fato, te fazer chegar naqueles objetivos, né, no objetivo em mente lá. Então, esses foram os 3 primeiros hábitos que a gente falou na segunda-feira. Hoje, nós vamos ver os 3 próximos hábitos, que é o 4, o 5 e o 6, que são hábitos que, se implementados, você tem uma vitória interpessoal nos seus relacionamentos e talvez seja a parte que eu mais goste de falar, os hábitos de hoje, tá? Então vamos lá. O primeiro hábito de hoje, que é o hábito 4 na nossa lista dos 7, né? Pense, ganha, ganha. Eu sei que algumas de vocês já ouviram esse termo, né? Principalmente as minhas alunas, aí já sabem do que se trata, mas como é sempre muito importante pra mim ouvir isso, né? Estudar sobre isso novamente, eu sei que pra você também vai ser conteúdo repetido, é conteúdo retido, eu sempre falo isso. Preciso me organizar, live esclarecedora e rica. Um abraço do Nordeste, em particular de Caxias, Maranhão. Eu conheço Maranhão, olha que legal, mas eu conheço São Luís. Meu marido é do Nordeste, mas é do Ceará. Seja muito bem-vindo aqui. Então vamos lá, pense, ganha, ganha, hábito, primeiro hábito de vitória interpessoal. E o que é pensar ganha, ganha?
Bom, isso é uma filosofia de interação humana, de relacionamento, seja o relacionamento que for, né? Seja nos negócios, seja na família, seja com amigos, seja no trabalho. Então, é um hábito de benefício mútuo, de cooperativismo, com o pensamento de que há bastante para todos. Eu não preciso ganhar pro outro, o outro não precisa perder para eu ganhar. Eu não preciso perder pro outro ganhar. Os dois podem sair ganhando no relacionamento, seja ele qual for. Certo? Uma coisa, eu ganhar, não exclui a outra, que o outro ganhe também, é possível, né? Os dois saírem ganhando. E existem alguns tipos de pensamentos, né? O primeiro pensamento é o perde-perde. Acontece muito com mulher que acabou de ter neném. Sabe aquela história assim, ó? Ai, se eu não dormir de madrugada, eu posso até não dormir, mas meu marido também não vai. Daí no outro dia tá os dois exaustos. Nossa, ótimo pensamento. Os dois saem perdendo, né? O pensamento que eu quero é, deixa que eu fico acordada agora e meu marido descansa, pra que amanhã ele possa segurar as pontas um pouco pra mim, pra que eu possa descansar, né? Mas não, se eu não durmo, ninguém dorme. Ah, eu posso até ir mal nessa prova, mas o outro também vai. Vou ficar fazendo barulho aqui, abrindo bombom, né? De papel. Se eu não vou, ninguém vai. Ah, se eu não posso, ninguém pode. Esse é o pensamento perde-perde, tá? O outro tipo de pensamento é o pensamento perde-ganha. Eu perco para que o outro ganhe. Eu saio prejudicado no negócio para que o outro se beneficie. Eu fico esperando 5 horas na sala de espera do médico porque o bonito do médico resolveu que para ele tanto faz se ele vai atender no horário ou não, né? Ele simplesmente resolveu atrasar. E eu dependo dele, porque eu estou com algo que eu preciso resolver na minha saúde. Então eu perco e ele sai ganhando, né? O pensamento perde-ganha. Tem o outro pensamento, que é o pensamento mais comum do brasileiro, né? Da cultura brasileira, que é o pensamento ganha-perde. Eu ganho, o outro, tô nem aí, que saia perdendo. Eu furo a fila, eu me meto no trânsito, eu tranco o cruzamento. Ai, vai ter uma pandemia, eu compro todo o estoque de papel higiênico do mercado, não tô nem aí se o outro vai ter ou não. Eu encho todos os meus carros, o tanque de gasolina, não tô nem aí se o outro vai ter ou não. É o pensamento ganha-perde. Meu filho tá apresentando na escola, eu levanto pra conseguir filmar a criança e os outros que estão atrás eu não tô nem aí. Eu marco o lugar pra minha coleguinha que chegou atrasada e o pessoal que chegou na hora não consegue sentar. Então, vendo esse tipo de pensamento por aí, na cultura brasileira, eu coloco as compras do supermercado no meu carro e deixo o meu carrinho no meio da vaga que o carro tem que estacionar, porque afinal eu já fiz minha compra, vou sair, o outro que se rale. Vocês encontram esse tipo de atitude por aí? Fala pra mim se você encontra esse tipo de atitude no seu dia a dia. Ah, Miriam, eu sei, minha vizinha sempre... Não, identifique em você também. Quando que você tem esse pensamento? Ganha-perde. Eu ganho. O outro, tô nem aí. O que importa é que eu consiga, que eu coma, que eu pegue lugar na fila, que eu compre o negócio do show, que eu guarde lugar pra minha amiguinha, né? Que eu fure a fila. A gente faz ou não faz? Pensamento ganha-perde, o pensamento bam da cultura brasileira, né? Aquele jeitinho brasileiro. Eu encho o meu tanque de combustível, num caso de pandemia, de uma greve, né? Tô nem aí pros outros. Eu compro todo o estoque de papel higiênico do mercado. Aconteceu ou não aconteceu? Quando estourou a pandemia aí, aconteceu, né? Pensamento ganha-perde. O pensamento mais comum aí na nossa cultura, infelizmente. E esse hábito 4 é justamente o pensamento ganha-ganha. Há bastante para todos, né? É uma filosofia de interação humana. Eu ganho e o outro também pode ganhar. É aquilo que ele traz no livro. É ganha-ganha ou nada feito. Isso é para todo tipo de relacionamento. Para os meus negócios, no meu trabalho, com a minha família, no meu casamento, certo? Com as minhas amizades. Pensamento ganha-ganha. Todos podem sair ganhando. Se eu vendo algo, eu vou ganhar com aquela venda, mas eu quero que o meu cliente ganhe também, porque eu quero que aquilo que ele comprou seja útil de fato, seja um bom produto de fato, que receba um bom serviço de fato. Ganha-ganha. Eu ganho porque é meu trabalho, mas o cliente também sai ganhando porque ele comprou algo muito bom.
certo? Tudo na vida pode ter o pensamento ganha-ganha. Ah, eu vou pensar em mim, mas eu também vou pensar no outro. Ninguém precisa sair perdendo. Quando a gente troca essa mentalidade na nossa cabeça e entende esse pensamento ganha-ganha, a gente tem muito mais... a gente vive de forma muito mais íntegra, né? Muito mais coerente com aquilo que a gente fala, porque a gente reclama ou não reclama da corrupção, de quem faz errado, do bonito que tranca o cruzamento, mas a gente às vezes não percebe o que a gente faz para sair ganhando enquanto o outro tá perdendo, né? E se todo mundo tivesse esse pensamento ganha-ganha, o mundo seria um lugar muito mais fácil de se viver, né? Então esse é o quarto hábito, né? Que é o nosso primeiro de hoje, o quarto na lista dos 7, que é pense ganha-ganha. Todos podem vencer, certo? Todos podem vencer. E o exercício desse hábito é o seguinte: identifique um relacionamento chave na sua vida. O que é um relacionamento chave? Um relacionamento importante. Pode ser seu casamento, pode ser o relacionamento com seu chefe, que você lida todos os dias, pode ser a sua maternidade, pode ser alguém que uma amizade muito importante, sua mãe, não sei, um relacionamento chave na sua vida. Qual é a sua atitude para com esse relacionamento? Determine-se a aplicar uma atitude, um pensamento ganha-ganha nesse relacionamento. Pode ser com seus clientes, pode ser no seu negócio, lá no seu empreendimento, né? Ganha-ganha ou nada feito. Eu penso ganha-ganha. Esse é o exercício de hoje. Identifique um relacionamento chave. Qual a atitude você tem para com ele? Determine-se a aplicar uma atitude prática, certo? Pensando ganha-ganha. Escrevam aí, gente, porque depois vocês esquecem, vocês não colocam em prática. Nossa, a live foi maravilhosa. Nossa, muito conteúdo. Colocou em prática? Não, então não adiantou nada. Perdeu 1 hora da tua vida, tá? Tem que anotar para colocar em prática. A frase desse hábito aqui que eu trouxe para vocês é: eu penso ganha-ganha. Não é do meu nem do seu jeito, é de um jeito melhor. Certo? Eu penso ganha-ganha. Não é do meu, eu não preciso sair ganhando, nem você sair ganhando somente. É de um jeito melhor. Nós dois saímos ganhando. Certo? Então, o exercício, a frase, hábito 4, check. Pense ganha-ganha, tá? Por que na segunda a gente falou sobre hábitos de vitória particular? Porque a vitória particular, ela antecede a vitória pública. Certo? Eu não consigo pensar ganha-ganha se eu não for autorresponsável, se eu não entender a minha parcela de responsabilidade. Eu não consigo pensar ganha-ganha se eu não tiver um objetivo em mente, um objetivo para os meus relacionamentos, né? Eu não consigo pensar ganha-ganha se eu não der prioridade para os meus relacionamentos chaves, por exemplo. Então, a vitória particular, ela antecede a vitória pública. Então, pense ganha-ganha, é o primeiro hábito de hoje que você tá pensando em vitória interpessoal, tá? Em vitória pública aí, que vai refletir, que vai respingar nos seus relacionamentos. Anotado, gente, o exercício e a frase, vocês estão muito quietas, eu não gosto. Porque eu não sei se vocês estão entendendo. Anotaram aí? Querem falar alguma coisa, escrever alguma coisa sobre esse hábito aqui? Coloca aí que eu vou tentando ler, tá? Que a gente vai passar pro segundo hábito de hoje. O segundo hábito de hoje, que é o hábito 5 na nossa lista dos 7, é: procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Esse hábito, para mim, é o mais difícil disparado para implementar, tá? Para mim, para você talvez seja super tranquilo. Para mim, esse hábito é o mais difícil. Eu treino ele há muitos anos e ainda tô longe de ser excelente, ok? Procure primeiro compreender para depois ser compreendida. Num bom português, ouça antes de falar, né? Comunicação é a habilidade mais importante da vida, é a habilidade mais importante dos nossos relacionamentos. E nós passamos anos da nossa vida aprendendo a falar, aprendendo a escrever, né? Aprendendo a
Há outras habilidades aí que a gente aprende ao longo da vida, mas a gente não aprende a escutar. Nós não fomos ensinados a escutar, né? Não é algo que se aprende, não é algo que as pessoas ensinam, né? A não ser que eu, enquanto mãe, vá trabalhar isso nas minhas filhas, mas em geral a gente não aprende, de fato, a fazer essa escuta, né? E a escuta atenta, escutar com atenção é um treino, né? E aqui eu até coloquei a pergunta: qual foi o treino que lhe permite ouvir de modo a compreender real e profundamente outro ser humano? Quando que você treinou ouvir para realmente compreender real e profundamente outra pessoa? A gente não treina isso. Boa noite, gente, pra quem tá entrando aí, já vi a Ju, né? 2 ouvidos e 1 boca. Exatamente, Tina, lembro de você da segunda-feira também. A Bíblia fala isso, né? Seja, porém, prontos para ouvir, tardios para falar, né? E tardios para se irar. Esteja pronto para ouvir. Mas aqui não é só ouvir, né? É primeiro compreender. Às vezes a gente ouve, mas a gente não compreende, né? É ouvir com empatia. O que é empatia, Mirelle? Empatia é se colocar no lugar do outro. Não, tá? Todo mundo fala que empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro, mas é olhar pelas mesmas lentes, com a mesma história, com a mesma bagagem que o outro olha. A gente tem a tendência de fazer o seguinte: se eu fosse tal pessoa, no lugar dela eu faria tudo diferente. Posso falar? Se você fosse tal pessoa, no lugar daquela pessoa, você faria exatamente igual o que ela tá fazendo. Porque você estaria olhando com as lentes dela, com a bagagem dela, com a história dela, com os traumas dela. Entende? Entende isso? Empatia é se colocar no lugar do outro e olhar com a mesma circunstância que o outro está olhando, do mesmo lugar, do mesmo ponto de partida, com as mesmas bagagens que o outro está vendo, com as lentes do outro. E a gente não consegue fazer isso. Então é ouvir com empatia, escutar com a intenção de compreender e não com a intenção de responder. E eu acho que pra mim essa é a maior dificuldade. Por quê? Porque eu, naturalmente, sou uma pessoa reativa. O que é isso? A pessoa está falando e eu estou planejando a minha resposta diante daquilo que eu estou ouvindo, certo? Mas isso é um erro. Quando alguém tá falando pra mim algo e eu já estou planejando como eu vou responder, eu não tô me dando o tempo pra assentar aquela ideia, sabe, na minha mente, para pensar sobre aquilo, para ver o lado da pessoa, para depois formular uma resposta. Sou só eu, gente? Fala aí se é só eu que a gente tá discutindo algo, tá num ponto ali de discussão, né? E a pessoa tá falando e eu já tô pensando na resposta. Não, mas isso não é bem assim. Não, mas eu vou ter que responder isso. Não, mas naquele dia... E a pessoa falando e você pensando na resposta. Ou seja, você não tá escutando com empatia, né? Mas como fazer isso se não temos as mesmas bagagens? Se não temos as mesmas bagagens, não conseguimos ver com as mesmas lentes. Exatamente. É muito difícil. É muito difícil porque a gente não tem a mesma bagagem. Como que a gente consegue? Quando a gente se permite pensar... Quem é aquela pessoa? O porquê que ela tá falando aquilo? Quais as lentes que ela tá olhando? O porquê que ela traz aquilo sob determinado ponto de vista? Quando a gente consegue fazer isso, Moema, mesmo que a gente não consegue fazer exatamente igual, a gente começa a baixar nossa guarda, entender um pouco o outro. Entende? Alguém colocou, eu sou assim também. Dani, eu sou essa pessoa. São muitos anos de trabalho aqui, mas eu tô longe da excelência ainda. Quando eu vejo 2 pessoas discutindo política, por exemplo, discutindo mesmo, né? Às vezes até em rede social, aí, em comentários e coisa. Vocês acham que alguma pessoa, com exceções de pessoas doentes mesmo, né? Mas ela tem a intenção de se prejudicar, de ser má? Não! Ela pensa no lado A ou no lado B porque ela enxerga aquilo sob determinada lente. E quando eu converso com a pessoa entendendo o porquê que ela tá pensando daquele jeito, quando eu consigo ouvir o porquê dela e internalizar em mim que ela tem um motivo para pensar daquele jeito, eu já consigo baixar minha guarda e escutar com atenção para depois responder, mesmo que eu responda algo contrário. Escutar com empatia não é concordar com a pessoa, é você talvez discordar em tudo, mas primeiro você escutar.
entender as lentes dela para depois você responder. É importante perceber que cada um carrega a sua própria história e ser empático, sentir essa história é nobre. Exatamente. Exatamente. Então, isso não é fácil. Isso é um exercício muito grande. Você escutar algo que muitas vezes você não concorda, você trabalhar na sua mente que ela tem um porquê de estar pensando daquele jeito, que ela tem um motivo de pensar daquele jeito, tentar enxergar um pouquinho diante da perspectiva dela, né, para você conseguir responder, mesmo que algo totalmente em discordância dela, mas de forma respeitosa, porque quando você ouve alguém com respeito, a pessoa se abre para ouvir você também, certo? É muito interessante. Esses dias eu tava ouvindo uma pessoa que ela tem um ponto de vista extremamente o oposto do meu, sabe? A pessoa pensa A, eu penso B. Ela pensa branco, eu penso preto. É muito diferente. E eu, no meu natural, eu não consigo entender como uma pessoa inteligente em sua consciência pensa daquela forma. E eu conversei com essa pessoa, acho que uns 40 minutos a gente conversou. E foi tão legal porque foi uma conversa respeitosa, porque foi uma conversa que eu tentei entender, eu tenho um carinho muito especial por essa pessoa. E ela me ouviu também e não teve discussão, sabe? Teve confronto de ideias ali, mas foi algo muito legal, muito respeitoso. E eu consigo entender que, ok, ela pensa por aquele lado, é um lado que pra mim não vale a pena, né? Mas ok. E a relação, ela continua, né? E continua saudável, mesmo nós tendo pensamentos extremamente diferentes. Então isso é um trabalho, é um treino. Quando você for discutir com alguém ideias, pensa que você não está discutindo contra a pessoa, você está discutindo contra a ideia. Você pode ouvir uma ideia para que o outro se abra para ouvir a tua também. Verdade, como não pensamos em nada, são traumáticas. Exatamente. E a gente não foi ensinado a isso, né? Então, isso é um trabalho, esse hábito 5. E lembra que hábito não se implementa do dia pra noite, tá? Você passou 30 anos respondendo, você passou 30 anos não ouvindo, aí amanhã eu vou começar a ouvir tudo e ter empatia. Não, você vai trabalhar isso e melhorando aos pouquinhos, certo? Escutar com a intenção de compreender e não com a intenção de responder, né? Compreender a pessoa antes que os problemas apareçam, antes de avaliar e prescrever, né? Antes de mostrar suas próprias ideias, procurar compreender o outro, ver, enxergar a ideia do outro. Trata-se de um hábito poderoso de interdependência eficaz. Com certeza os seus relacionamentos vão melhorar muito com essa mudança. Ah, mas o que adianta só eu mudar? Quando você muda, não tem como não refletir no outro. Porque às vezes a resposta do outro é reflexo de quem você está, né? De como você está tratando aquele momento. E qual é o exercício desse segundo hábito de hoje, que é o nosso hábito 5, né? Nos 7 hábitos aí. Compartilhe o conceito de empatia, conceito real de empatia com alguém. Chama o teu marido, uma amiga, amanhã no trabalho, compartilha com alguém isso que você aprendeu hoje. Diga que deseja batalhar, né? Trabalhar para ouvir realmente, com empatia, com atenção, né? Escuta atenta o que os outros têm a dizer. Peça que essa pessoa comente as mudanças que ela enxergar em você daqui a um tempinho. Responsabilidade, né? Quando você fala pro outro, você aumenta o seu senso de responsabilidade, porque o outro vai te cobrar, né? Veja uma pessoa que é importante pra você, alguém que realmente você tenha respeito, né, por aquela pessoa. Compartilhe esse conceito de empatia. Fala o que você aprendeu e o que você quer trabalhar a partir de hoje, né? E peça para que ela te cobre e repare as mudanças que vão acontecer, certo? É uma parceira de caminhada aí. Isso é muito importante, gente. E a frase desse segundo hábito é: eu ouço com empatia. Quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendida. Vou repetir para vocês anotarem. Eu ouço com empatia. Quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendida. Feito? Não é fácil. É simples. Não é fácil. É um trabalho contínuo, mas quando a gente vê, a gente não pode mais desver, sabe? Agora vocês sabem. Então, você não pode mais fingir que é ignorante para esse assunto. Então, começa a trabalhar aos pouquinhos. Vai errar muito, vai errar muito. Vai responder e pensar, ai, por que eu não fiquei quieta? Vai.
mas aos pouquinhos a gente vai melhorando e treinando isso. Combinado? Quem aí vai ouvir com empatia? Escreve aí pra mim. Eu ouço com empatia, quero compreender primeiro, real e profundamente, antes de ser compreendida. Coloca aí pra mim, quem vai trabalhar isso na sua vida? Eu vou, tá? Eu tento diariamente, erro muito pra caramba, mas eu tento. Todos os dias eu tento, já tô muito melhor do que há 5 anos. Mas ainda tem um caminho pela frente. Ana Lu, eu sei que já trabalha isso, né? Seguimos trabalhando. Não é fácil, né? É fácil quando a gente concorda com a pessoa. É muito difícil quando a gente discorda. Quem mais vai trabalhar isso? Fala aí pra mim, gente, enquanto eu tomo água. Tentarei. Muito bem, Estela, é isso aí. Tem que tentar, tá? Vai lá. Fala, eu vou fazer. Mesmo que seja difícil, né? Eu vou cada dia melhorar um pouquinho. O que importa é eu estar melhor que ontem, né? Amanhã eu caio feio, mas eu volto de novo. Aí, mais gente tentando, isso aí. Eu treinaria até ficar top. Eduardo, eu sei que trabalha muito isso também. Ele leu esse livro, quem chegou depois é esse livro aqui, muito antes de mim ainda. Ele que me falou desse livro, né? Ele falava muito, logo que ele leu, ele falava sobre esse conteúdo, né? Eu sei que ele já trabalha há muito tempo. Vou tentar. Não diz eu vou tentar, diz eu vou fazer, né? Se não conseguir todo dia, é normal do processo, mas você vai colocar em prática, pelo menos cada dia um pouquinho mais, certo? Então vamos pro terceiro hábito de vitória interpessoal. Vocês estão entendendo o porquê que esses hábitos de hoje, eu estou disposta a ouvir o outro com empatia. Gostei, Cláudia. É isso aí. Olha, Cláudia, gostei. A frase completinha aí, declarando pra ela mesma, né? Que os hábitos de hoje são de vitórias públicas, de vitória interpessoal. Vocês estão vendo, né? Pense ganha-ganha. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. E o sexto hábito, né, que é o terceiro de hoje, é crie sinergia. E calma aí, não pensa que sinergia é algo de energia, de coisa cósmica, não tem nada a ver com isso. Nada a ver, tá? Eu vou explicar o que é sinergia, mas basicamente é juntos é melhor. O que é sinergia? A palavra sinergia. Ação ou esforço simultâneo de duas pessoas, cooperação, coesão, trabalho, operação, associados, certo? Criar sinergia é criar cooperação, uma ação conjunta com outra pessoa. É trabalhar junto com alguém para criar uma solução criativa para um problema. Unir forças, né? Para criar uma terceira solução, algo que vocês não tinham pensado ainda, uma solução criativa. Criar sinergia é fruto do hábito 4, né? Que é o pensamento ganha-ganha, que os dois podem sair ganhando, com o espírito do hábito 5, né? Primeiro compreender, eu vou ouvir a ideia do outro, eu vou compreender o outro para depois falar o que eu penso. Então, é fruto do hábito 4 com o espírito do hábito 5. Fruto de pensar ganha-ganha e o espírito de primeiro compreender o outro. Quando que a gente precisa trabalhar esse hábito 6 aqui, de criar sinergia? Quando nós temos ideias diferentes, opostas. Eu quero ir pro lado, para a estrada A e o outro quer ir para a estrada B. Eu acho que tem que fazer assim, o outro acha que tem que fazer assado. Eu acho que o certo é isso, o outro acha que o certo é aquilo, né? Pô, meu marido, as pessoas falam, ai, tu e o Eduardo se dão tão bem. Eu digo, se você soubesse que a gente é o oposto um do outro, ele pensa X, eu penso Y, ele pensa branco, eu penso preto, ele pensa A, eu penso B. Literalmente, nós pensamos oposto, muito oposto, nossos pensamentos. E criar sinergia é isso, é ele pensar A, eu pensar B, nós pensarmos que os dois podem sair ganhando, hábito 4. Nós pensarmos que primeiro precisamos compreender para depois ser compreendido, ou seja, ouvir o outro com empatia e acharmos uma solução X. Um pensa A, outro pensa B, a gente pensa numa terceira solução, num caminho X aí para ir. Entenderam? Isso é criar sinergia, é juntos trabalhar numa solução criativa. Não vai ser do meu jeito, nem do jeito dele. Vai ser de um jeito melhor, algo que a gente não tinha pensado, de um jeito diferente, uma solução criativa. Esse é o hábito 6, tá? É uma terceira alternativa. É uma interação. Estar, né, genuinamente abertos à influência uns dos outros. Olha que legal. É estar aberta à influência do outro. Não só a ouvir, né, mas ter influência do outro no teu pensamento.
É isso. É quando o todo é maior do que as partes. Ele tem a parte dele, eu tenho a minha parte, mas o todo é maior, é melhor. É uma solução criativa, é uma solução melhor. Legal isso, né? Nossa, fantástico. Gente, se a gente implementasse esses 6 hábitos que já foram dados até agora, caraca, o dia que eu conseguir implementar assim, ó, como hábito mesmo, como resposta automática na minha vida. É outro, são outros relacionamentos, eu sou outra pessoa, não tem como, é muito transformador isso, né? Então, gente, o que a gente precisa para implementar esse hábito 6? Humildade, de entender que nem sempre você está com 100% da razão. E a habilidade de pensar em novas soluções, de pensar em novas ideias, em novos caminhos. Humildade e habilidade. Olha só que eu acho muito legal isso. Esse hábito 6 não se trata de respeitar as diferenças. Respeitar o que o outro pensa é obrigatório. É obrigação eu respeitar o meu marido. A ideia dele, o pensamento dele, do meu vizinho, do meu chefe, do meu colega de trabalho, é obrigação. Ah, mas ele pensa diferente, não interessa, tem que respeitar. Então não é respeitar as diferenças. É valorizar e celebrar as diferenças. Olha a diferença. Quando eu valorizo a diferença, eu entendo que o pensamento dele, apesar de oposto ao meu, tem algum valor. O que seria do rosa se todo mundo gostasse somente do azul, né? Tem um lado bom dele. Ah, mas não consigo. Na política não consigo. Eu penso A, a minha colega pensa B, não tem como valorizar uma diferença. Tem. Se você começar a ouvir com empatia, você vai entender algum lado lá que você ainda não enxergou. A gente vai aprender isso semana que vem, tá? Nas técnicas de autoconhecimento, que é maravilhoso. A gente vai aprender isso, tá? Mas tem um lado que você não tá enxergando. Que você não enxerga porque você não ouve com empatia. E daí você não consegue celebrar as diferenças entre você. E você não entende que o pensamento do outro, apesar do oposto ao seu, tem algo que você possa tirar dali que talvez você não tenha. E que vai ajudar você a ter uma terceira solução, uma solução muito melhor. Entender que o todo é maior do que as partes. Tá fazendo sentido, gente? Ou tá muito complexo? Tá muito abstrato? Ou tá concreto? Vocês estão conseguindo colocar tudo isso diante da realidade de vocês aí? Coloca aí pra mim que eu vou tomar uma água enquanto vocês colocam. Porque se vocês estão ouvindo e vocês não conseguem trazer esse conteúdo pra realidade de vocês, não adianta nada, tá? É balela ao vento aqui. Me fala se tá dando pra compreender, pra trazer isso pros relacionamentos de vocês, pra realidade de você. Fala aí. Fala aí que vocês estão muito quietinhas. Coloca aí pra mim se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando, se tá fazendo sentido dentro da realidade de vocês, dos relacionamentos de vocês aí, do dia a dia, né, de vocês. Fala esclarecedora. Ai, que bom, que bom. Acho que para que o hábito 6 aconteça é necessário no mínimo reciprocidade e humildade. Um só não constrói uma relação. Celebrar a diferença sem perder nossa essência. Exatamente, Neura, exatamente. O hábito 6 depende do outro também, né? Mas o que cabe a você, hábito 1, seja proativa, né? Você vai fazer. Por isso que lá no hábito 5 eu falo sobre compartilhar com alguém. Quando a gente começa a compartilhar isso com outras pessoas, esse conteúdo, é muito mais fácil que o outro também queira trabalhar isso, sabe? Porque ele também não vai ser mais ignorante a esse fato. E é muito mais fácil praticar o hábito 6, certo? Todo esse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês, vocês podem compartilhar com o marido de vocês, com os filhos de vocês, com os colegas, as amigas de vocês. Isso é importante, a pessoa vai tá sendo esclarecida sobre mais um conteúdo que ela não sabia, que ela era ignorante antes, né? E quando a gente sabe, é muito mais fácil, não. É a única forma de você conseguir praticar algo, né? Só penso que se tivesse essa compreensão ia melhorar bastante o relacionamento. Dani, é isso que eu tô falando. Acabei de falar sobre isso, né? Mas eu acho que quando a gente começa a trabalhar em nós, seja proativa, né? O que cabe a mim. Não tem como o outro não refletir isso. No momento que você é uma pessoa reativa e você responde o tempo inteiro, e você tá com a resposta sempre na ponta da língua, e você discorda de tudo, e você passa
Começa a trabalhar em você isso. E você consegue começar a escutar mais, a respirar enquanto tá escutando e responder com mais respeito, com menos reação, né? Tentando compreender a pessoa. Não tem como você não ter um retorno diferente do outro. Você vai ter... A gente não muda ninguém, mas a gente influencia. Você vai respingar no outro e o outro vai... É ação e reação. E o outro vai refletir. Não tem como, é bíblico. Em Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor. Quando você compreende, você ouve com atenção, você entende o lado da pessoa, você se acalma, você vai responder de forma branda. Isso vai desviar o furor da pessoa e o teu. Agora, mas a palavra dura, a pessoa tá falando, você já tá respondendo, debatendo, sendo chata ali, né? Suscita, aumenta a raiva. É bíblico, Provérbios 15:1, não sou eu que tô falando, entendeu? Você começa a ter a participação do outro quando você começa a mudar, né? Sabe aquela frase, seja você a mudança que você quer ver no mundo? É isso. Você começa a mudar. Ah, mas é que eu queria pra hoje. Não, pra hoje não dá. Nem você vai conseguir pra hoje, né? É um processo. Mas começa a mudar e trabalhar isso diariamente nos seus relacionamentos para ver se você não vai ter resposta do outro lado. Até que você chegue ao ponto de conseguir, junto, aplicar o hábito 6. Entendeu? É um processo. É o que eu falei lá no início. A vitória particular, ela precede, né? Antecede a vitória pública. Primeiro você vai mudar você, para depois querer influenciar o outro. Entenderam o que eu tô falando? Entendeu? Total sentido, Ana Lu colocou aqui. Entende? Então você vai mudar você. Autorresponsabilidade. Para de olhar pro teu marido. Para de olhar pro outro, tá? Olhe pra você. Você não consegue mudar o outro. Você consegue mudar você. Certo? Objetivo em mente, prioridades. Começa a priorizar seu casamento, né? Ou não sei qual relacionamento vocês estão falando. A atenção lá à amiga, aos filhos, enfim. Depois você vai, a transformação acontece em você. Depois você vai para os hábitos de vitórias públicas. Pensamento ganha-ganha, compreender para depois ser compreendido. Por último, tá? Hábito 6, que daí você vai precisar do outro também para criar uma solução criativa. Ok? Ou a solução criativa vai surgir da sua cabeça, você fazendo esse exercício, você vai apresentar para o outro, quem sabe? Né? O outro não aceite também. Mas não tem como, é ação e reação. Provérbios 15:1 é bíblico, tá bom? A frase, o exercício desse hábito 6 faça uma lista das pessoas que o irritam, que a irritam, né? Faça uma... Nossa, eu tenho, viu? Tem uma listinha aqui de pessoas que a irritam. Elas representam diferentes visões, provavelmente elas pensam o contrário, o oposto de você, né? Essas diferentes visões poderiam levar à sinergia. Você consegue ver o lado bom dessas outras visões? Comece a trabalhar isso em você, com essas pessoas. Faça a lista aí. Você consegue compreender essas visões e achar uma solução? Difícil, né? Gente, não é pra colocar tudo em prática agora. É o que eu falei. Comece a trabalhar em você primeiro, para depois trabalhar nos hábitos de vitória pública, tá? De vitória interpessoal. A vivência desse conjunto de hábitos e ações é que devem alavancar a transformação. Exatamente. Exatamente. Humildade, tudo começa por nós. Com certeza, né? Então, vamos lá. Faça uma lista das pessoas que a irritam e pensa. Essas pessoas representam diferentes visões das minhas? Essas diferentes visões poderiam levar à sinergia? Você consegue, talvez, trabalhar a sinergia com essas pessoas? Você consegue compreender essas visões, ouvir com empatia e achar uma solução? Pensa aí, tá bom? E a frase eu posso valorizar as diferenças, unir forças e encontrar soluções. Eu posso valorizar as diferenças, unir forças e encontrar soluções. E eu digo mais, se o outro não está disposto, talvez você trabalhando isso em você consistentemente, né? Você vai achar uma solução criativa que quando você apresentar ao outro, se você já o compreendeu com atenção, com empatia, né? Talvez ele goste dessa solução, ok? Tem algo a ver com crenças limitantes? Não, Dani, eu vou falar sobre crenças semana que vem na aula 1.
Na aula 1, na segunda-feira, na Semana Organizadamente, eu vou falar sobre crenças limitantes, tá? Então fica ligada aí. Mas claro que uma coisa sempre tem a ver com a outra, né? Quem nós somos tem muito a ver com a forma como reagimos. Então, tem a ver, mas não necessariamente é o ponto-chave hoje, tá? Mas eu vou falar sobre isso na segunda-feira. Tá, gente? Então, hoje, pense ganha-ganha. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. E crie sinergia. Juntos é melhor. Eu posso valorizar as diferenças, unir forças e encontrar soluções. Sensacional, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que é bonito na teoria e quando a gente vai colocar na prática a gente erra um monte, a gente tropeça, a gente cai, né? A gente retrocede um monte às vezes, mas é possível, tá? É possível trabalhar, são anos de treino aqui, ainda falei, né, que é muito difícil pra mim algumas coisas e eu sei que esse treino continua, que bom, né? Que bom que eu sempre tenho o que evoluir, porque é isso que me faz querer viver e querer melhorar e querer estudar e trabalhar meus relacionamentos, senão, né, já podia ser promovida pro céu, se eu já tivesse perfeita. Então é um processo e o que importa é você ter esse conhecimento e começar esse trabalho. Mirelle, por onde eu começo dessas 6 hábitos que a gente viu essa semana? No 1, autorresponsabilidade, tá? Seja proativa, comece a colocar a culpa em você. Se não aconteceu, é porque você fez uma escolha errada, é porque você não muda o outro, você não tem poder de escolha do outro, certo? O mais importante é ter o domínio desse conhecimento, pois podemos aplicar todos os dias, exatamente. Ter o conhecimento já é 50% do caminho, né? E o resto é a gente aplicando dia a dia. Gente, sexta-feira nós vamos falar sobre o último hábito, é o hábito que faz todos os outros hábitos serem possíveis, tá bom? É um hábito que sem ele, nenhum desses outros vai conseguir acontecer e vocês vão entender por quê. Na sexta-feira é o último hábito, o hábito 7. A meia linguagem sempre transparente, buscar é o caminho. Que bom, Neura, que bom. Seja muito bem-vinda aqui, volte, tá? Se não tá inscrita ainda na Semana Organizadamente, vai lá no link da bio, se inscreve, tá? Você vai ser direcionada para um grupo que vão ter mensagens específicas, não é um grupo todo mundo falando, não, certo? E lá você vai receber o material para acompanhar as aulas da semana que vem, você vai receber as informações sobre os sorteios, entrevistas, tira dúvidas, enfim, vai ser bem especial. Eu tô muito feliz. Domingo a gente faz a abertura da Semana Organizadamente. Essa semana a gente tá aquecendo, né? Então convidem outras mulheres, peguem o link lá, enviem pras amigas de vocês, nos grupos de amigas que vocês têm, pra elas também virem participar, porque eu sei que muitas e muitas mulheres já foram transformadas. Preciso ler esse livro também. Andréia, só compra. Esse livro é sensacional, tá? Eu não consigo dar nem metade aqui porque, ele é grossão. É um livro de cabeceira, pra deixar do lado da cama e ficar marcando, tá? Pode ler que eu sei que tu vai longe aí. Então é isso, gente. Eu espero vocês na sexta, 19 horas. Eu quero ver quem vai estar aqui. Tô lembrando da Estela, tô lembrando da Tina, né? Que tá aqui também. Não estou conseguindo fazer a inscrição. Me chama no direct, tá? Ou Ana Lu ou Eduardo, se puderem chamar ela ali. Tá dando algum problema no Saiba Mais lá, enfim, mas vai conseguir sim, tá? Não vai ficar sem inscrição não, porque tem que ter esse material aí pra acompanhar as aulas, é muito melhor. Tá, gente? Ótima noite, Deus abençoe vocês, não esqueçam de se inscrever quem não tá inscrita e de pegar o link e compartilhar com mais mulheres, amigas de vocês, para que elas também possam ser abençoadas. Sexta-feira nos vemos ao vivo às 19 horas e domingo a gente faz a abertura da nossa semana. Beijo, Deus abençoe vocês.